Boa noite. Nós vamos começar mais uma posse aqui na Academia Paulista de Letras, para a cadeira de número 28, da escritora Djamila Ribeiro. Queria convidar nosso acadêmico Celso Laffer, que é acadêmico da Academia Paulista de Letras e da Brasileira de Letras, que representa aqui a brasileira, para que venha à mesa. Bem, aqui à mesa está o presidente da Academia Paulista de Letras, Zé Renato Nalini, o primeiro secretário, Antônio Penteado Mendonça, e o acadêmico Leandro Carnal. Sempre quem toma posse na academia escolhe um dentre os acadêmicos para fazer a saudação, em nome dos outros acadêmicos. E a Djamila escolheu o acadêmico Leandro Carnal. Então agora eu passo a palavra ao presidente da academia para que ele oficialmente declare aberta essa sessão. Muito boa noite a todos. Nós estamos muito alegres. A Academia Paulista de Letras, da partida dos seus integrantes. Nós perdemos a inesquecível grande dama do romance brasileiro, Lígia Fagundes Telles, mas a casa elegeu para sucedê-la uma jovem talentosa, bonita, e com isso a academia, a partir de hoje, fica mais jovem e mais linda. Fazendo um spoiler, Leandro Carnal vai dizer no discurso dele que o Gabriel Chalita perdeu a condição de caçula, mas ficou muito feliz com a chegada de Djamila Ribeiro. Eu gostaria de pedir ao acadêmico Michel Temer e a acadêmica Maria Adelaide Amaral que conduzam Djamila até a mesa. Queremos agradecer a presença de algumas autoridades que muito honram a Academia Paulista de Letras. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho. Seja bem-vindo, Galícia. Nossa queridíssima Marta Suplicy, secretária municipal das Relações Internacionais de São Paulo. Queridíssima Silvia Greco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Agradecer a presença do cônsul-geral da França em São Paulo, Yves Tessier Defoe. Está aí? E do Inique Volin, a senhora é o Inique Volin, cônsul-geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo. Flávia Martins de Carvalho, Tribunal de Justiça de São Paulo. Marcela, secretária municipal de São Paulo também, seja bem-vinda. Todas as autoridades que estão aqui presentes. Agora o Antônio Penteado Mendonça faz a apresentação
a todos vocês, os nossos amados acadêmicos da Academia Paulista de Letras. Começando pelo meu queridíssimo amigo, professor José Pastore, provavelmente o homem que mais entende de relações de trabalho no Brasil. Ao lado dele, José de Souza Martins, um sociólogo tão grande que é fellow na Inglaterra. Ao lado dele, o presidente da República, Michel Temer. Ao lado, o ministro e um dos maiores nomes na defesa dos direitos humanos do Brasil, José Gregori. Ao lado dele, Sinésio Sampaio Góes, diplomata e historiador extraordinário. Ao lado dele, Dom Fernando Figueiredo, que além de bispo de Santo Amaro, é nosso porta-voz com Deus. Ao lado do Dom Fernando, Maria Adelaide Amaral, que dispensa maiores apresentações, e ao lado dela um dos principais fotógrafos do século XX até hoje, Márcio Scavone, responsável pelo mais icônico retrato do Pelé e por um retrato do Jô Soares que está correndo nas redes sociais. Tem o Maurício de Souza, que eu acho que também dispensa apresentações, é o pai da Mônica, o pai do Cascão, pai do Cebolinha, o pai do Bidu, enfim, o pai de um monte de gente que fez a nossa felicidade quando nós éramos crianças e faz até hoje. Na mesa nós temos o professor Leandro Carnal, que ninguém conhece. Ao lado do professor Leandro Carnal, a Djamila, que ninguém conhece também. Ao lado da Djamila, o nosso secretário-geral, Gabriel Chalita, o presidente José Renato Nalini, eu, primeiro secretário, e ao meu lado esquerdo, o biacadêmico acadêmico da Academia Brasileira de Letras, da Paulista de Letras, ex-ministro das Relações Exteriores e professor emérito da USP, Celso Laffer. E numa academia, numa posse acadêmica, nós temos geralmente dois discursos. É o discurso de quem faz a saudação ao novo acadêmico e o discurso da nova acadêmica. Mas a gente vai ter uma participação especial aqui, uma bênção especial do pai Rodney Joshossi, que vai falar em nome de todos os amigos, né, da Djamila que estão até aqui. Pode vir. Eu quero agradecer imensamente, peço a todos que fiquem muito à vontade. Não é porque eu sou um babalorixá que eu precise dessas deferências todas, mas agradeço imensamente pela acolhida, agradeço também por cada pessoa que veio aqui hoje prestigiar um momento que para nós é histórico, um momento que celebra toda a nossa ancestralidade, e eu me sinto bastante honrado de quebrar esse protocolo da Academia Paulista de Letras e poder, em nome dos meus ancestrais, daqueles que me antecederam nessa luta, saudar o ori vencedor e glorioso da Djamila Ribeiro, que me dá a grata felicidade de ser minha filha espiritual, uma pessoa que confia nessas minhas mãos para conduzir o seu ori, que é a sua cabeça, que é a cabeça que está sendo hoje homenageada como uma grande criadora de processos revolucionários neste país. Djamila, que honra a nossa tradição, trazendo, né, no seu corpo revolucionário
toda uma ancestralidade feminina que neste país lutou para preservar a nossa tradição e principalmente para preservar as nossas famílias. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ir a um terreiro de candomblé, mas como nós temos o potencial de instaurar o sagrado em qualquer lugar e qualquer tempo, nós trazemos o terreiro para cá e nos sentimos bastante acolhidos nessa noite festiva, numa quinta-feira, dia da semana em que nós homenageamos o orixá Oxóssi, que é o orixá da Djamila e também o meu orixá. E talvez vocês não saibam, mas o orixá tem sido fundamental para que nós possamos suportar tantas dores e tantas lutas a que somos submetidos diariamente num país que ainda precisa avançar muito para alcançar a igualdade. E eu acredito que a Academia Paulista de Letras, ao trazer entre os seus pares Djamila Ribeiro, corrige, sem dúvida nenhuma, parte dessa desigualdade e avança no sentido de dar a todos e a todas nós a esperança que precisamos justamente para alcançar um país mais igual, mais justo, em que pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, homens, mulheres e pessoas de todas as orientações e condições humanas possam conviver tranquilamente. Hoje é dia de reafirmar, Djamila, a nossa luta, é dia de honrar o seu ori vencedor, mas é, antes de tudo, um compromisso nosso trazer toda a nossa luta ancestral para este espaço e rememorar tudo aquilo que você foi capaz de produzir através dos seus livros, trazendo o lugar de fala como um lugar necessário para que a gente compreenda de onde parte a nossa luta e de onde parte a luta de qualquer pessoa comprometida com esses ideais de justiça e de liberdade. O que é fundamental é entender esse lugar de fala, mas também compreender que nós precisamos incorporar às nossas lutas diárias algumas regras que certamente vão nos ajudar a avançar nesse caminho da justiça e da paz para todos e para todas. Então, o Pequeno Manual Antirracista é uma referência para todos e para todas nós, e eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Eu tive a oportunidade de dizer algumas palavras sobre ele num artigo que eu escrevi, mas é uma referência para todos e para todas nós. Agora, eu quero destacar o livro, o seu mais recente livro, Cartas para a Minha Avó, porque me toca num lugar muito específico, que é a questão da memória. Eu sou um estudioso da memória como antropólogo e tenho nesse lugar da memória um lugar fundamental da preservação dos nossos ritos e principalmente da preservação dos nossos valores civilizatórios que ainda persistem nos nossos terreiros, que são os nossos territórios de resistência e os nossos territórios de revolução. Pouca gente pensa no candomblé como um lugar, como um espaço de revolução, e pouca gente sabe que o candomblé tem sido, ao longo desses anos todos, desses séculos, o lugar onde pessoas negras podem encontrar a possibilidade de recriar os seus valores e, principalmente, recriar a sua família que foi esfacelada com o processo de escravização e, principalmente, trazer para o dia de hoje todos aqueles que nos antecederam nessa luta. Então, você não está aqui sozinha, está aqui com a sua família de axé, que vem com todas as suas roupas, vestidos de coragem, para que nesse lugar onde você vai ocupar uma cadeira que tão honrosamente já pertenceu a tantas pessoas ilustres, mas que tem agora uma grande e ilustre escritora para levar esse legado adiante. E, obviamente, que você não se senta nessa cadeira sozinha. O legado de tantas Marias Firminas, Carolinas, de tantas mulheres negras como a nossa nobre Conceição Evaristo, que a honra de sua presença aqui nesse dia e de quem eu tomo a bênção. Tomo a bênção como uma das pessoas que tem nos mostrado, através das suas escrevivências, que aquilo que a gente produz enquanto literatura, aquilo que a gente produz do ponto de vista acadêmico, e a gente sabe o quanto é difícil, quando a gente leva os nossos temas para a academia, fazer com que eles avancem para além daquilo que acham que é panfletagem, que é engajamento. Nós estamos produzindo ciência, conhecimento do nosso jeito, e você está mostrando que o nosso jeito, Djamila, pode e deve estar nesses espaços, que são espaços fundamentais para o nosso povo, e principalmente para
o povo brasileiro alcançar esse ideal de justiça e igualdade que é tão importante para todos e para todas nós. Então, eu te agradeço por ser o pai, né, que você recriou nesse processo de perda, mas que pôde encontrar no terreiro, como muitos e muitas aqui encontraram no terreiro, a possibilidade de refazer mais do que laços familiares, a possibilidade de sobreviver. Como dizia Edson Carneiro, não sei onde estariam os negros se não fosse o candomblé. E eu estou aqui para reafirmar que esse é o nosso espaço de sobrevivência, de resistência, mas também é o nosso tempo de esperança. E em você nós depositamos esperança, porque Oxóssi, o nosso pai, é, antes de tudo, caçador de esperança, aquele que nos dá o alimento todos os dias, mas também nos faz acordar sempre com a nossa única flecha apontada para o futuro, que há de ser um futuro pleno de justiça e de igualdade para todos e para todas. Muito obrigado. Enquanto nós ouvíamos o Rodney, pai de santo, nós tivemos aqui a nossa academia enriquecida com a chegada de Inácio de Loyola Brandão, acadêmico da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Letras. João Lara Mesquita, outro nosso acadêmico. Maestro Júlio Medalha. E o secretário Antônio Penteado Mendonça me lembra de reafirmar aqui que o presidente da Academia Brasileira de Letras pediu que o ministro Celso Laffer, que também é biacadêmico, é nosso acadêmico paulista, mas é também da Academia Brasileira de Letras, que representasse a Academia Brasileira nesta solenidade. E queremos aqui também agradecer a presença de uma grande escritora, uma mulher guerreira, maravilhosa, Conceição Evaristo. Seja bem-vinda também. Queria ainda, já quebramos bastante protocolo nesta noite festiva, então eu queria dizer que o Zé Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, está aqui conosco também. E o deputado Orlando Silva. Uma posse muito concorrida. Eu ia dizer que o Zé Vicente, na Universidade Zumbi dos Palmares, ele não só cuida de propiciar formação universitária aos seus alunos, como ele acompanha depois a conquista do emprego, do trabalho. Então, esse trabalho com o egresso é alguma coisa em que ele é pioneiro, porque as nossas universidades não costumam fazer isso, acompanhar depois de formado, para saber se o diploma valeu a pena, né, Zé Vicente? Parabéns. Também o diretor da Pinacoteca, Johann Volsch. Seja bem-vindo. Então, agora, como já explicado anteriormente, a acadêmica que toma posse, ela escolhe entre os acadêmicos da Academia Paulista de Letras o seu novo par para que faça a saudação. E a Djamila escolheu o nosso grande acadêmico, historiador, filósofo, pensador, professor, Leandro Carnal. A palavra é sua. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Paulista de Letras, Dr. José Renato Nalini, digníssimas autoridades, estimadas confreiras, estimados confrades,
caras convidadas, caros convidados, querida Djamila. Preciso quebrar o protocolo já começando. Eu já tinha incorporado que eu falaria diante do primeiro grande autor que me seduziu como intelectual, foi o Inácio Loyola Brandão, aqui presente. Eu já tinha aceitado essa ideia, que eu falaria diante do Loyola Brandão. Mas não me falaram da Conceição Evaristo. Está um pouquinho demais. É muita responsabilidade falar diante de pessoas com esse talento. Então eu vou fazer o que faz um aluno tímido, eu vou encarar o texto, e vamos ver se chegamos bem. Custa-me já a partida controlar a emoção pelo dia histórico que vivemos. Que honra enorme receber o convite para saudar nossa mais recente empossada. Que alegria ser a pessoa a fazer a oração de recebimento da acadêmica Djamila Ribeiro. O teólogo deveria ficar mudo diante da epifania da divindade. Eu, historiador, teria obrigação de calar-me nos dias em que a história acontece diante de mim. O convite feito, ainda bem, obriga-me a falar. O equinócio da primavera está anunciado para chegar daqui a 3 semanas. A Academia Paulista de Letras antecipou-se. Hoje, nesse prédio histórico, forçamos uma vanguarda esperançosa e florida. Aqui damos posse à pessoa mais jovem da casa. Caro Chalita, seu domínio como Benjamin se encerrou. Desponta Djamila anunciando que nossa querida entidade se reveste de ousadia e de renovação. Quem é Djamila? Como explicar o furacão encarnado nela? De onde vem essa mulher que abre com um misto de habilidade e força tantos espaços? Decidi falar de 4 Djamilas, em um poliedro possível. Toda escolha implica perdas. Fiz as minhas no caleidoscópio biográfico. Há uma jovem de uma cidade mais antiga que São Paulo, a Djamila Santista. Firmem o olhar, reparem. Lá está a filha do ambiente do Porto, onde Joaquim José Ribeiro dos Santos, seu pai, trabalha. Um homem ligado à esquerda, conhecedor de 2 mundos, a realidade presente do trabalhador das docas e o sonho futuro contido na palavra educação. Lá encontramos a mãe zelosa para que tudo siga no caminho da boa formação escolar, Dona Irani Benedita dos Santos. E essa semana eu descobri que Irani, em tupi, é abelha selvagem. Capaz, Dona Irani, de elaborar todo o apoio ao estudo dos filhos e ainda levantar pela gola um agressor da família. Na Baixada, o pai exige dedicação à escola, matricula os filhos em cursos de línguas, estimula a nossa acadêmica para que passe a dominar também a nobre arte do xadrez. Entre uma abertura e um cheque, orienta-se estratégia, lógica e uma lição de vida. Djamila chega a ser medalhista em campeonato. Sim, logo vemos que ela soube que era preciso dominar o centro do tabuleiro a partir dos primeiros lances. Lançar cavalos, bispos no máximo alcance e fazer um roque defensivo. 2 aprendizados complexos do jogo. O foco é o rei, masculino, solene, mas frágil na movimentação. Uma casa de cada vez para essa majestade lenta. A dama vale muito porque pode fazer tudo, até se entregar pela vitória. A majestade é masculina, o sacrifício feminino. A segunda lição complexa do jogo: as brancas sempre começam. Sempre. Porém, diga-se em defesa, no tabuleiro, as peças claras nunca invocam meritocracia quando vencem. São menos cínicas do que nós. Na história enxadrística, as peças pretas precisam começar na retranca. A vitória é possível, mas há um acréscimo de dificuldade. O xadrez e as suas metáforas de jogo do poder. Nascida no nosso Brasil misógino e racista, cedo nossa acadêmica descobriu que deveria ler mais, estudar mais e ter um desempenho irreprochável para vencer o jogo com regras masculinas e brancas. Percebe na escola o preconceito declarado ou velado, misturado a certa condescendência de professoras que, segundo o depoimento de Djamila, davam algum papel a ela, se não houvesse nenhuma menina branca à altura. O jogo era complexo, com dores aqui e ali. A outra figura feminina fundamental para a primeira Djamila, ela consagra no livro Cartas para Minha Avó, depoimento maduro e tocante de grande poder.
Ali emerge Dona Antônia Dias Bueno dos Santos, mulher de sabedoria intuitiva e aguda. Djamila afirma que herdou o olhar da avó para o mundo. As idas ao interior formataram o caráter de nossa filósofa. Vamos a uma etapa seguinte. Segundo Djamila, aplicada como aluna e com consciência de protagonismo, ei-la estudando, perguntando, incomodada, por que tantos filósofos homens, brancos, e tão poucas mulheres nas bibliografias? Solução: estudar Simone de Beauvoir. Com bolsa de iniciação e de mestrado pela FAPESP, Djamila encontra a originalidade da pensadora, quase sempre tratada como a companheira de Sartre. Segue para o mestrado em ciência política, burila-se a intelectual, que passa a produzir textos. A segunda Djamila é filha da primeira, das ruas de Santos aos textos em francês. Existe um abismo, se quiserem, uma Serra do Mar ou uma muralha, porém há uma vontade maior do que a muralha. O Brasil tem muitos bons intelectuais negros. Fui aluno de Milton Santos na USP. Cresce no século XXI uma demanda nova. Não precisamos de mais gente falando de ideias herméticas. Necessitamos de pessoas que analisem, com linguagem direta, problemas complexos. Nesse espaço, inseriu-se a conhecida intelectual pública, a terceira Djamila. Exposta aos holofotes, publica obras de enorme sucesso. O que é lugar de fala, Quem tem medo do feminismo negro, pequeno manual antirracista. Nas 3 obras, a coerência teórica, a enunciação de princípios claros e a linguagem voltada a um público maior. Djamila desejou e conseguiu falar com mais gente. Penso aqui na primeira pessoa a encarnar o que chamamos hoje de intelectual público, Émile Zola. O francês foi um misto de alguém que pensava, militava, escreveu o Germinal e, ao mesmo tempo, arriscou sua carreira e fama ao defender o capitão Alfred Dreyfus. Volto aos holofotes. Eu conheci Djamila na Rede Globo. Lá estávamos falando para mais gente, ocupando um espaço fundamental, dizendo coisas diretas. Se me é lícito fazer uma revelação, ao vê-la falar de forma tão inspirada e tão carismática, aproximei-me e pedi-lhe o casamento. Ela recusou, alegando já ser comprometida. Aceitei, não guardei mágoa, aqui estou, segui em frente. A terceira Djamila está na televisão e na internet. Ela é filha da segunda e neta da primeira. Como Bauman e seu mundo líquido, ela associou-se ao conceito de lugar de fala. É bom, porque é uma excelente ferramenta de análise. É ruim, porque parece limitar a imensa quantidade de coisas inteligentes que ela fala a um único termo. A terceira Djamila incomoda alguns, claro. Inteligência e sucesso são dolorosos. Aqui cabe citar a ideia que já ouvi dela. Uma mulher negra feliz é uma afronta. Um desafio a todo edifício social da nossa tradição racista. Djamila está tornando a tarefa dos seus haters cada dia mais difícil. Os livros dela lideram vendas por muitos meses. Os prêmios já demandam uma sala para serem guardados. Seu manual antirracista ganhou o cobiçado Jabuti. A monarquia holandesa concedeu à Santista o prêmio Príncipe Claus. Foi laureada com Beta Wars e, por fim, declarada pela BBC uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Está difícil odiar a Djamila. Ela está em todos os lugares, no mundo inteiro. Colunista fixa da Folha de São Paulo, presença frequente na mídia, convidada para falar no exterior a todo instante. Não bastasse tudo isto, ainda abriu espaços femininos plurais em Moema, São Paulo, com amplos e densos projetos para discutir racismo, mulheres e inclusão social. Uma escritora e editora que cria espaços para outros pensadores. Ela é jovem e já possui livros traduzidos em francês, italiano, espanhol e alemão. O seu lugar de fala está em tradução para o inglês pela prestigiosa Yale University Press. Sim, quem não gosta de Djamila tem tarefa cada dia mais complicada. O brilho da nossa jovem acadêmica vai sempre atrair mariposas marinadas na dor e que não conseguem resistir ao esplendor alheio. Aquilo que ela disse a um namorado possessivo em Santos pode ser ampliado hoje. Retomo o episódio do livro Cartas para Minha Avó. O incauto rapaz insinuava que ela seria posse dele.
Bem audível e firme, a jovem respondeu: quando foi que lhe deram a minha escritura, seu babaca? Djamila é dona de si como toda filha de Oxóssi. Isso cria ponte para a última faceta que analisarei. A quarta Djamila é um pouco menos conhecida do público. Aqui surge Djamila de Oxóssi, seu orixá de cabeça. Ela apresenta como Juntó a bela Iansã, iniciada aos 8 anos de idade, depois de um pouco distante da tradição, e por fim reaproximada pelas mãos da amiga Flávia, hoje juíza de destaque, no terreiro de Manhana de Ogum. Sob orientação de pai Rodney, retorna ao caminho da sua avó, benzedeira e fiel a tradições ancestrais. Djamila foi católica praticante, manteve, como me confessou, o encanto, o carinho pelo culto e por tantas boas iniciativas da igreja. Porém, algo existia na sua busca de identidade que anelava coisas distintas. Djamila reencontrou o candomblé e reencontrou-se plenamente. No sagrado atávico, ela se tornou inteira. Conheci o trabalho do terreiro em Mairiporã. Fiquei impressionado com o cuidado social, com o acolhimento à comunidade. O respeito ali dentro era notável. O pai Rodney adornava com flores uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mostrando que as fronteiras são construções do poder e nunca dos corações sinceros. As crianças revestiam-se de alegria com os doces do dia de São Cosme e São Damião e de Dom. Música, comida, orações, respeito, alegria e muita gente feliz. Nunca me esquecerei daquele dia de candomblé, quando, desajeitado e formal, prestei tributo à poderosa imagem de Exu à minha frente, sem saber que eu deveria ter levado uma bebida. Não me disseram. Nossa academia tem um carinho imenso pelo bispo Dom Fernando, uma unanimidade nessa casa. Agora temos uma ibome do candomblé para se juntar a ateus, católicos, judeus e agnósticos. Aqui se proclama que o diálogo é possível e que o ódio é coisa de gente insegura. Se fosse a peça O Pagador de Promessas de Dias Gomes, esta casa hoje seria o Zé do Burro, com Iansã e Santa Bárbara, para dizer que aceitamos a alteridade como elemento construtor do real. Pureza cultural ou racial? No dia de hoje, 1º de setembro, lembramos a trágica invasão da Polônia, início da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, isso faz 83 anos. Quem promoveu a violência? Um grupo que acreditava em pureza cultural e racial. Bertolt Brecht garantiu que a cadela do fascismo está sempre no cio. Sabemos disso como tragédia e como farsa. Há 62 anos, uma escritora intuitiva e densa, Carolina de Jesus, lançou o Quarto de Despejo. Carolina nunca conseguiu sonhar com este ambiente em que estamos. Como aconteceu com Teresa de Benguela, a história tem um peso específico para cada época. Em meio a tantos desafios, o Brasil, enfim, percebe seus talentos, com Conceição Evaristo, que estava no meu discurso sem saber que estaria presente. Ana Maria Gonçalves, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, Cristiane Sobral e tantas outras. Não se trata de destacar escritoras negras, é preciso dizer, é hora de parar de ocultá-las, que é um outro procedimento. Obrigado. Obrigado. Honro aqui a memória de Ruth Guimarães, poeta, contista, tradutora, capaz de beleza de textos como o romance Água Funda e da coletânea Contos Negros. Além disso, quero evocar algo muito especial para mim. Ruth foi professora de língua portuguesa na rede pública por quase 30 anos. Ela foi empossada nessa casa aos 88 anos. Faleceu em 2014, ocupando a cadeira 22. Como todas e todos sabemos, a Academia Brasileira de Letras foi fundada por Machado de Assis. A Paulista, essa casa, já teve Mário de Andrade ocupando a cadeira 3. Ambos foram branqueados na memória e só recentemente conseguimos restaurar um pouco de suas faces afrodescendentes. O maior escritor brasileiro e o mais importante autor moderno paulista viveram em outra época. Também pagaram seus preços. Quando um amigo ambíguo, Oswald de Andrade, desejou atacar Mário, insultou-o com as duas coisas que mais poderiam feri-lo,
Oswaldo disse que o autor de Macunaíma era uma bonequinha de piche. A intensa agressividade sob orientação sexual do autor e racial mostra que, mesmo sob os mantos da modernidade criativa, alguns chegavam, no máximo, a criticar o formalismo parnasiano dos antigos moradores da Casa Grande, sem nunca abandonar seu local de privilégio. Destacar autores negros, já disse, não é criar uma lista a partir de uma moda politicamente correta. Trata-se de retirar o véu histórico que ocultava uma grande galeria de talentos. Então, querida Djamila, você não está nessa casa por alguma subjetiva política de cotas. Você está por seu poder intelectual, porque, enfim, talvez tenhamos nos dado conta de que era necessário interromper uma objetiva política de cotas nessa casa, que estava estruturada há décadas, expondo um hábito tão histórico que se tornou invisível. Hoje, testemunhando mais uma vitória sua, posso falar do orgulho de seu Joaquim e de Dona Irani. Irani, a mulher inteligente, de pés rachados e olhar triste. Hoje, certamente, sorri satisfeita. A trajetória de seu Joaquim rumo à descoberta da ternura pode ter se completado agora. Dona Antônia sempre soube, e nessa noite você é o fruto de tantas rezas pela neta. A Djamila vitoriosa integra todo o seu histórico para uma nova conquista. O poliedro das 4 Djamilas brilha mais do que nunca. Uma filha de Oxóssi é solidária, com gosto refinado, tem conexão com a natureza viva e a astúcia de uma caçadora experiente. Bem-vinda, Djamila, Oke Arô, Oke Oxóssi, que seu poderoso Ofá nos proteja sempre. Amém. Shalom, Axé. Muito obrigado. Esta noite é uma noite muito especial para a Academia Paulista de Letras, e nós vemos que, aos poucos, vão chegando mais amigas e amigos da Djamila. Nós estamos vendo que chegaram para nos fazer companhia e aplaudir Djamila, Astrid Fontenelle, e Fafá de Belém. Embora já tenha sido anunciada a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Paulo Sérgio Brant Carvalho Galizia, eu acho que ele retirará desta noite os eflúvios necessários para presidir uma eleição paulista que atenda aos nossos objetivos e aos nossos sonhos. Esta casa está repleta hoje de líderes que trabalham, fazem uma ação social impressionante. É aquilo que também fez com que Djamila fosse recebida com todo carinho nesta instituição, que tem 113 anos. Eu sei que há muitos, mas eu não posso deixar de mencionar 2 pessoas que têm um trabalho extraordinário em São Paulo. Uma é Luciana Temer, que com a Libertas, ela defende as crianças e adolescentes desse assédio, desse comércio sexual que é vergonhoso para o Brasil. E a Patrícia Vilela Marino, que faz um trabalho esplêndido com os egressos do sistema carcerário. Nós prendemos muito e prendemos mal. E a Patrícia trabalha com isso há muitos anos, tive oportunidade de testemunhar. E, para nossa alegria, chega agora Leci Brandão.
Agradecer a presença também da deputada Érica Malunguinho, deputada estadual. Do autor Paulo Vieira, seja bem-vindo também. Bem, e agora é a leitura do livro de posse. É esse momento solene em que a Djamila passa a fazer parte da Academia Paulista de Letras. O Karnal lembrou aqui de uma grande escritora, que foi a Ruth Guimarães, que também tem aqui a sua assinatura no livro de posse. E a Ruth Guimarães, que conviveu com a Lígia Fagundes Telles. Hoje também é um dia de saudade dessa que é uma das maiores escritoras de todos os tempos do Brasil, Lígia Fagundes, que nós tivemos a honra de conviver. E nós temos a certeza que a Lígia está feliz de saber que a sua vaga agora está sendo ocupada por essa genial escritora que é a Djamila Ribeiro. Termo de posse. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2022, em sessão solene realizada na sede da Academia Paulista de Letras, no Lago do Arocho, número 312, às 19 horas, tomou posse, na cadeira número 28, a senhora Djamila Ribeiro, eleita em 23 de maio de 2022, sendo recebida pelo acadêmico Leandro Carnal. Assinam a nova empossada Djamila Ribeiro, presidente da Academia José Renato Nalini, e eu, secretário-geral. Djamila. E agora é o momento em que a Djamila recebe o colar acadêmico junto com o diploma. Então, juntamente com o presidente da Academia Paulista de Letras, Renato Nalini, nós queremos convidar para que venha aqui a escritora Conceição Evaristo, para que possa fazer a entrega. Chamar também Leci Brandão e Orlando Silva, para que façam juntos aqui. Chamar o pai Rodney também. A filha da Djamila também, Tulane, vem aqui. Todos aqui.
E agora, já acadêmica, já imortal, a gente ouve o discurso da Djamila Ribeiro. Tá bom. Boa noite a todas as pessoas presentes. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Renato Nalini, cumprimentar o queridíssimo Celso Laffer, agradecer pela presença, tanto como acadêmico da Academia Paulista como da Academia Brasileira. Em nome de Celso Laffer, eu cumprimento toda a mesa. Agradecer ao queridíssimo Leandro Carnal, que foi a pessoa responsável por eu estar aqui hoje, porque foi a primeira pessoa que colocou em mim essa possibilidade e fez com que eu acreditasse, e fez a campanha, a torcida, junto com a queridíssima Maria Adelaide Amaral. Então, tenho que agradecer, fico muito feliz de estar aqui hoje. Em nome de pai Rodney, que está aqui presente, de mãe Márcia de Amolu, que está aqui presente, e de pai Sidney e mãe Joésia, eu quero cumprimentar todas as autoridades religiosas aqui presentes. Uma salva de palmas para esses babalorixás e alorixás. Quero agradecer a minha comunidade de Axé, o Ileuba Queto Axé Minilá, que está aqui presente, que fez parte dessa cerimônia, que organizou, então, o Pai Nando, que está aqui. Ele fez as contas que vocês receberam aqui na entrada. A Alessandra, nossa irmã, fez os acarajés. A Alessandra Castelhano, nossa irmã artista, que está expondo quadros belíssimos aí fora para vocês verem. Então, a comunidade toda foi envolvida e não teria como não agradecer a nosso Oxupi, Fábio Logum, que foi a pessoa que teve essa ideia, que organizou, que foi o produtor, que fez essa coisa linda acontecer aqui hoje. Obrigada por tudo. Bom, eu comecei, né, um caderno de anotação meu, que é um hábito que eu tenho, que eu herdei do meu pai. E eu escrevi a seguinte frase, né? Sempre quis ter serenidade. Assim eu começo uma das dezenas de cadernos de anotações que eu tenho, hábito que eu herdei do meu pai Joaquim. À época, eu tinha 31 anos e, em meio a algumas angústias existenciais, foi a primeira frase que me veio à mente. Quando eu olho para aquela menina de 8 anos que ganhou do seu pai as vestes novas do rei, de presente por ter passado de ano direto, eu percebo que o desejo por serenidade talvez fosse sentir novamente a paz da criança que se encanta com a leitura. O rei está nu, o rei está nu. Será que não percebeu tantos anos depois, Djamila? Eu questiono a mim mesma. Ter sido criada em meio a livros e movimentos sociais moldou muito de quem eu sou hoje. Joaquim José Ribeiro dos Santos e Irani Benedita dos Santos tiveram 4 filhos. Denis Paulo, Helder Francis, Dara Laís e Djamila Thaís. Denis Paulo, meu irmão mais velho, que está aqui presente. Todos nasceram em Santos, no Hospital dos Estivadores, função que meu pai desempenhou até o resto da vida. A exceção fui eu. Minha mãe foi passar férias na casa da minha tia Edna, sua irmã mais velha, aqui em São Paulo. O médico havia dito que eu nasceria somente no dia 15 de agosto e que minha mãe poderia ir viajar tranquila. Talvez por pressa de sentir o colo macio de minha mãe, nasci no dia 1º de agosto, pegando todo mundo de surpresa. Nasci no Hospital das Clínicas, em São Paulo, às 18 horas, no dia 1º de agosto de 1980. Minha mãe costumava dizer que havia uma linda lua cheia no céu e que eu fui uma criança muito risonha. Após nascer, fui registrado em um cartório aqui em São Paulo e voltei com a minha mãe para Santos, onde cresci e vivi até 2016. Quando me perguntavam se eu era paulistana, sempre respondia: só nasci em São Paulo, sou natural de Santos. A cidade em que meu pai nasceu abrigou a minha mãe em Piracicabana, onde meus irmãos e irmã nasceram, onde eu conheci o pai da minha filha, com quem fui casada por 13 anos, e minha filha nasceu em 2005, na maternidade da Santa Casa.
Em Santos, tive o primeiro amor platônico, conheci amigas que se tornaram irmãs, brinquei na praia até esgotar a paciência de minha mãe, onde dei meu primeiro beijo e vivi minhas primeiras frustrações e decepções. Ali, entre o Canal 4 e o Canal 5, na Praça Coronel Fernando Prestes, vivi os 22 primeiros anos de minha vida. Sobretudo, foi o lugar em que Tulane, minha filha, me ensinou a ser mãe. Tulane é um nome da língua suahili que significa a pacífica ou aquela que veio para trazer paz. Eu tirei o nome dela do mesmo jornal da militância negra que meu pai tirou o meu, o Jor Negro. Talvez Tulane tenha arraigado em mim o desejo por serenidade. A partir de seu nascimento, eu desejei ser uma pessoa melhor. Meus pais faleceram em anos consecutivos, minha mãe em 2001 e meu pai em 2002. O nascimento de Tulane em 2005 me devolveu o pertencimento. Fui forçada a olhar para mim e perceber que eu era mais parecida com a minha mãe do que eu pensava ser. Mais que isso, fui me aproximando daquele feminino de que fui ensinada a desprezar. Sim, meu pai me apresentou o amor pelos livros, me colocou para aprender a jogar xadrez, incentivou a estudar, ao mesmo tempo que levava a mim e meus irmãos a todas as reuniões do Sindicato dos Estivadores e me fazia gritar palavras de ordem aos 6 anos de idade, como o Porto é do povo, em manifestações, mesmo que eu fosse entender o significado dessas palavras somente anos mais tarde. Meu pai sentava comigo e minha irmã e dizia: vocês vão estudar. Eu não quero minhas filhas dependendo de homem, escutaram? Para 2 adolescentes atônitas. Eu cresci dizendo que jamais seria como a minha mãe, que só foi dona de casa e cuidou dos filhos. Daí vem Tulane me fazer desabar. Engana-se quem pensa que pacífica, o significado do nome dela, é ser passiva. Pacífica é aquela que faz guerra, se necessário, para fazer a paz prevalecer. E Tulane, aquela que veio para trazer paz, promoveu guerras intensas em mim. Quando eu passava a noite em claro porque ela não dormia, eu pensava em minha mãe, que precisou fazer isso com 4 crianças. Quando ela chorava sem parar, eu pedia silenciosamente desculpas à minha mãe por a ter julgado em seus momentos de irritação. E pensava, se eu com uma estou quase doida, imagina a minha mãe com 4. E assim, eu fui apaziguando o feminino em mim. Sim, de novo, meu pai me incentivou a estudar, mas quem lavou as minhas roupas, penteou os meus cabelos, cozinhou a minha comida, me fazia ir impecável para a escola. Como eu escrevi no livro Cartas para Minha Avó, e eu cito aqui um trecho, o meu pai foi um grande incentivador dos meus estudos, mas era minha mãe quem levava eu e meus irmãos para a escola. Foi ela quem nos ensinou a pegar ônibus para que pudéssemos ir às nossas atividades. Foi Dona Irani quem lavou e engomou nossos uniformes e penteou nossos cabelos de forma impecável para que fôssemos bem arrumados para a escola. Acima de tudo, foi ela quem me ensinou a enfrentar a vida de cabeça erguida, porque não basta somente incentivar aos estudos. Era preciso ter alguém que também incentivasse a andar com a espinha ereta. O racismo poderia ter feito com que eu desistisse de muitas coisas na minha vida. Não foi fácil ser a única aluna negra na escola de inglês, a medalhista no campeonato de xadrez. Eu poderia ter o conhecimento, mas não ter a coragem. E sendo mulher negra, é preciso ter os dois. Mas mais do que isso, minha mãe foi uma mulher extremamente inteligente. O mundo, acostumado a ver mulheres como elas pelas lentes da indiferença, é que não percebeu. De novo, um outro trecho, do Cartas para Minha Avó. Minha mãe era uma mulher muito inteligente. As pessoas sempre a procuravam para pedir conselhos, além de recorrerem à sua incrível habilidade de destravar as costas. Ela tinha uma técnica incrível para isso. De uma sabedoria e generosidade sem igual, ela conquistava a todos que, de fato, prestavam atenção nela, sobretudo minhas amigas, para quem ela virou uma espécie de conselheira. Meu pai, claro, nunca valorizou essas qualidades, nem sequer as enxergou. Entre os amigos cultos dele do Partido Comunista, minha mãe era vista como a dona de casa, a mãe, a esposa, mesmo se esforçando para ser notada além desses lugares. Estar entre os homens que pregavam a revolução poderia significar ter de se confrontar com sua suposta falta de talento ou inteligência, na qual foi convencida a acreditar. Ela se conformou em ficar com as pessoas que estavam habituadas a dobrar calças e passar camisas. Entre elas, minha mãe sempre seria a sábia, a grande conselheira, um talento em vias de ser descoberto, a eterna intelectual impotência. Dona Irani foi uma mulher com os pés rachados e os olhos tristes, e foram raras as vezes que alguém, em vez de olhá-la com desprezo ou desdém,
perguntou qual era a história por trás daqueles olhos castanhos escuros. Certa vez, uma vizinha comentou: "Que pé horrível, Irani, todo rachado numa tentativa de diminuí-la ou de simplesmente gritar uma opinião não requisitada que fez minha mãe comprar todos os tipos de cremes e lixas. A vizinha poderia ter aceitado a feiura deles ou até ter visto beleza, se tivesse questionado por onde aqueles pés haviam andado." É o fim do trecho. Então, antes de mais nada, eu quero render as minhas homenagens a todas as mulheres que me antecederam, minhas pretas velhas, minha avó Antônia, a mulher que me salvou da náusea, minha mãe Irani, a todas as mulheres que me antecederam, como Conceição Evaristo, que está aqui, e que pavimentou tantos caminhos para que a minha geração pudesse ser reconhecida. Saúdo minha mãe e minha avó, porque foram as mulheres responsáveis por eu ser uma mulher de candomblé. Fui iniciada aos 8 anos, levada por minha mãe, uma mulher de Ogum, que seguiu os passos de minha avó Antônia, uma mulher de Nanã, benzedeira das boas. Sou uma mulher de Oxóssi com Yansan, do Odu 9, publicamente orgulhosa disso. Apesar de ter sido iniciada ainda criança, o colonialismo me expulsou do terreiro. Foi muito difícil voltar à escola com turbante, contas e símbolos da religião. O ambiente de hostilidade fez com que eu sentisse vergonha de pertencer ao candomblé. Eu era obrigada a ir pela minha mãe. Só quem teve uma mãe de Ogum sabe o quanto é impossível dizer não a elas. Quando minha mãe morreu, eu já estava afastada e foi aí que a separação se consumou. Mas quem diria que em 2010, ao ir à saída de minha grande amiga Flávia Monteiro, que havia se iniciado na religião, a reconciliação daria início. Assim que cheguei no terreiro da grande mãe Ana de Ogum, mãe de Flávia, essa linda Ialorixá me olhou e disse: "Seja bem-vindo, Odé. Seja bem-vindo, Oxóssi." Eu me lembro de temer na hora e pensar: lá vem mãe Ana com essas conversas, eu não quero saber de nada disso. Mas assim que Flávia, filha de Yansan, saiu e foi apresentada para a comunidade, eu chorei copiosamente. Soluçava sem parar e simplesmente não conseguia parar de chorar, a ponto de me acudirem com copos de água. Mãe Ana me olhava do outro lado do barracão, calmamente assentindo com a cabeça. Quando a cerimônia terminou, Mãe Ana me disse: "Minha filha, você viu o estado em que você ficou? Você precisa cuidar. Não precisa ser aqui comigo, mas você precisa cuidar." 3 anos depois, eu conheci meu babalorixá Rodney William, o babalorixá mais bonito do Brasil, não é mesmo? Filho dileto de Oxóssi, acolhedor, sábio. Eu sou muito grata a Pai Rodney por esse reencontro ancestral. Conhecê-lo foi um divisor de águas em minha vida. Me integrar ao Eleu Baqueto Axel Minilá me colocou de volta para o caminho em busca da serenidade. Pai Rodney me ensinou muitas coisas, mas talvez a maior delas tenha sido a enxergar a grandeza do meu ori. Sou grata também à Mãe Ana, pois foi Ogum quem pegou nas minhas mãos. Ogum ama Oxóssi. Há um Itã que diz: onde Ogum pisa, Oxóssi pisa sem olhar. Ogum abriu os caminhos para os braços de Yansan, que me levou de volta a Oxóssi. Oxóssi voltou para casa, voltou para o Eleu Obaqueto Axel Minilá. Minha gratidão sempre ao Pai Rodney e à minha comunidade. Eu saúdo todos os meus confrades e confreiras aqui presentes. É uma honra contar com a presença de todos e todas vocês, mas eu também gostaria de saudar todas as mulheres imortalizadas nessa academia. Beth Milan, da cadeira número 4, a queridíssima Maria Adelaide Amaral, da cadeira número 35, a estupenda Ruth Rocha, da cadeira número 38, a brilhante Mero Del Prioli, da cadeira número 39. Nós, mulheres, sabemos como o nosso caminho passa por um funil mais apertado, mas nos apoiamos em nossas mais velhas para termos a força e sabedoria de abrirmos caminhos para as gerações que estão aqui e as outras que virão. Quero fazer uma saudação a todas as mulheres que passaram por esse espaço na pessoa de Ruth Guimarães, a primeira mulher negra imortal dessa academia do Largo do Aroche. Ruth foi pioneira em um momento muito difícil. Seu livro Água Funda, de 1946, foi um dos primeiros romances publicados por uma mulher negra após a abolição formal da escravatura. A obra nos leva para o sertanejo, para a vida do negro caipira. A narrativa é carregada de superstição e inventividade, e para muitos críticos literários, Ruth antecipa o realismo mágico, que seria intensamente lido e premiado décadas depois.
Era uma menina iluminada que, aos 10 anos, publicava versos em jornais do Vale do Paraíba. Há 60 anos, abria caminhos como colunista no jornal Folha de São Paulo, onde sou colunista hoje, e foi por décadas professora da rede pública de ensino. Rendo aqui minhas homenagens a Ruth Guimarães e os meus agradecimentos a ela por percorrer um caminho que possibilitasse que eu estivesse aqui hoje. Rendo aqui as minhas homenagens a essa cadeira 28, a qual jurei a meus pares, confrades e confreiras honrar. Para que eu chegasse aqui, outras pessoas pavimentaram a trajetória dessa cadeira. Cantou o meu querido amigo Milton Nascimento que o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E a verdade é que estamos enlutados pela despedida recente da inigualável Lígia Fagundes Telles. De longe, aquela jovem adolescente negra de Santos lia os contos surpreendentes de Lígia e se elevava pela forma curiosa como ela detalhava as situações mais inusitadas. Aquela adolescente não imaginava que seus caminhos se cruzariam. Mas nas últimas semanas, é de Lígia quem mais ouço falar. Brilhante, divertida, companheira, corajosa, sagaz, feministas. Seus amigos e amigas e admiradores têm muitos adjetivos para ela. Semana passada, descobri por meio do querido presidente Naline que Lígia adorava gatos. Comprava ração para alimentar os gatinhos de rua que adoçavam seu coração. Temos isso em comum. Lígia também abraçava árvores e abraçou algumas nos passeios semanais que fazia com Naline. Ela dizia que as árvores lhe passavam recados. Eu te entendo, Lígia. Eu também faço isso. Lígia era uma amante da vida, viveu-a intensamente. Há uma passagem da obra A Disciplina do Amor que gosto muito. Nela escreve Lígia que, abre aspas, na vocação para a vida está incluído o amor. Inútil disfarçar, amamos a vida e lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos, principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só fervor, mas uma certa dose de cólera. Fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário. Costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas, fecha aspas. E diz ainda, Lígia, abre aspas, o importante é a intensidade do empenho nessa busca. Falhando, não culpar Deus. Porque Ele me abandonou. Nós é que o abandonamos quando ficamos mornos, quando a vocação para a vida começa a empalidecer e também nós, os delicados, os esvaídos. Aceitar o desafio da arte, da loucura, romper com a falsa harmonia, com o falso equilíbrio, e assim, depois da morte, ainda intensos, seremos um fantasminha claro de amor. Fecha aspas. Lígia escreveu sobre as mulheres em sua complexidade, dentro de um campo literário que muitas vezes infantilizava as personagens femininas. Personagens que, em tantos casos, foram descritas com uma pobreza de complexidade, como mero acessórios das tramas desenvolvidas ao redor dos homens. A mulher é o outro do homem, já disse Simone de Beauvoir, mas em Lígia não. Em seus trabalhos, nós somos reinventadas por outras formas de vida, sofisticadas e complexas como somos. Seu romance As Meninas talvez tenha sido a expressão mais conhecida da sua revolução na literatura brasileira. Lorena, Leão e Ana Clara, as meninas do pensionato de freiras, tão diferentes entre si, mas em comum unidas pela experiência de seu locus social. As mazelas do machismo, a busca pela liberdade sexual, a visibilidade do amor entre mulheres. Esses temas estão lá, em meio a uma dura crítica à ditadura militar. Vamos relembrar que a obra foi publicada em 1973, anos plenos dos tempos de chumbo, e Lígia, em As Meninas, descreveu minuciosamente a tortura sofrida por um botânico por agentes do regime. Era uma mulher muito corajosa. 4 anos mais tarde, ela foi a Brasília junto de Hélio Silva, Jefferson Ribeiro de Andrade, nossa querida imortal Nélida Pinhon, entregar o documento conhecido como Manifesto dos Mils, em que intelectuais pediam o fim da censura. Foi uma das maiores manifestações públicas da classe artística da década. Lígia deixou lições da importância do posicionamento político para caminharmos rumo a dias melhores. Eu aprendi desde cedo a importância de tomar lado e me posicionar politicamente. Aos 19 anos, trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, comandada por Alzira Rufino. Foi na Casa de Cultura da Mulher Negra que conheci a Biblioteca Carolina Maria de Jesus. Em Carolina e na Biblioteca Carolina, minha vida mudou.
Lá eu li Toni Morrison pela primeira vez e O Seu Olho Mais Azul passou a ser a obra literária mais importante da minha vida. Li Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis e li as produções brilhantes das mulheres negras brasileiras. Eu naveguei pelos becos da memória de Conceição Evaristo. Até hoje, ler Sueli Carneiro me traz uma força ancestral de seguir escrevendo. Seus textos carregam o poder do facão de Ogum, abrindo trilhas para o feminismo negro brasileiro. Li Jurema Werneck e o livro organizado por ela chamado Saúde das Mulheres Negras, que me salvou de uma tristeza que pensava ser incurável. Conheci naquela casa Luísa Bairros, Eliane Cavaleiro, Cida Bento, Edna Roland, Matilde Ribeiro, Vilma Reis, Zélia Amador de Deus e tantas mulheres negras em quem me inspirei. Saúdo a memória de Caetano de Campos, o patrono da cadeira 28. Tenho certeza de que vocês conhecem o colégio que leva seu nome na saída do metrô República. Aquela construção foi o seu sonho, mas que ficou pronta somente após a sua morte prematura, aos 57 anos. Caetano nasceu da classe popular, perdeu cedo seu pai e foi criado apenas pela mãe, que com muita luta conseguiu matriculá-lo em uma escola. Brilhante aluno, chamou a atenção rapidamente do diretor e o próprio diretor da escola garantiu todos os meios necessários para que ele estudasse medicina. Caetano se forma como orador da turma e vai servir como médico cirurgião dos soldados feridos na Guerra do Paraguai. Aquele lugar de tantas injustiças não era o seu lugar. Caetano contraiu beriberi, doença que o obriga a sair da guerra, e vir a São Paulo, onde se tornou médico e cirurgião da Santa Casa de Misericórdia da província. Diziam que Caetano era irresistível. Segundo o registro da época, Caetano, abre aspas, era um homem alto, esbelto, de olhar inteligente, cortês no trato e conversação, dotado de raras qualidades morais. Por onde quer que passasse, deixava um rastro de simpatia, que não raro se transformava em admiração. Sua voz, de sonoridade agradabilíssima, encantava, eletrizava. Fecha aspas. Será que Caetano de Campos era um filho de Oxóssi? Tenho minhas suspeitas. Muitos anos se passaram até que Caetano foi empossado na missão de desenvolver a reforma no ensino público do Estado. Foi um homem amante da ciência. Eu queria aqui citar uma frase dele muito importante e atual. É preciso afastar o sofisma, rechaçar o preconceito, fustigar o obscurantismo, seja qual for a sua procedência. Fecha aspas. Não poderia ser mais atual essa frase de Caetano de Campos. A escola foi projetada para ser o símbolo da reforma e ficou pronta em 1894, 3 anos após sua morte por complicações da beriberi. A morte é um mistério. Aquilo que, nas palavras de Ariano Suassuna, é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Iku é o orixá com quem todos e todas nós encontraremos um dia. Ele quem nos retira o sopro da vida. Uma missão impopular, eu diria, mas necessária. Dos cultos de Egungun na ilha de Taparica, passando pelos axixês, os rituais de passagem da pessoa que se encontrou com Iku, a morte segue sendo intensamente debatida. Aliás, peço a bênção ao meu irmão mais velho, Fábio Mariano, grande estudioso dos rituais da morte, que está presente aqui entre nós. Mas o que eu quero aqui destacar é que, apesar de todo esse mistério, entre os povos de terreiro existe a ideia de imortalidade. Somos imortais à medida que vivemos no coração das pessoas que seguem a jornada ancestral nesse plano. E Lígia sabia muito bem disso, quando dizia que, enquanto seus leitores seguissem lendo-a depois que fizesse a passagem, ela jamais morreria. Essa sábia mulher sabia muito bem do que estava falando. Como disse o confrade presidente Naline, quando do velório de Lígia nessa mesma academia, e eu cito, enquanto houver leitor no mundo, a gigantesca e exuberante obra continuará a ser revisitada. Fim de citação. Meus amigos, minhas amigas, Lígia é uma imortal. Sim, a semântica de sua imortalidade está posta pela cadeira número 28, na Academia Paulista de Letras, e ainda pela cadeira número 16, na Academia Brasileira de Letras. Mas digo isso, sobretudo, porque Lígia mora no coração de seus milhões de leitores e leitoras por todo o país. Lígia é imortal em todos os sentidos da palavra. Cito outros imortais da cadeira 28, o médico Rubi Almeida, reitor da Universidade de São Paulo, que foi o fundador dessa cadeira, e dedicou-se, assim como boa parte de sua família, aos estudos da medicina, sendo o fundador da Academia Paulista de Medicina.
Meira foi sucedido na cadeira por Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal Estadão, e um grande entusiasta das ciências humanas, sendo ele um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que anos mais tarde se tornaria a FEFELET, lugar de destaque na produção do pensamento brasileiro. E onde, muitas décadas depois, uma estudante não tão jovem assim de Santos participou de conferências e seminários de filosofia para apresentar sua pesquisa sobre o pensamento de Simone de Beauvoir. Não foi fácil estudar essa brilhante pensadora francesa, posto que o estudo da filosofia é centrado no homem. Foram pouquíssimas mulheres com quem me deparei na academia e tive que estudar por conta própria. Mas naquele campus novo da Universidade Federal de São Paulo, no bairro dos Pimentas, onde me graduei e defendi minha dissertação, encontrei parceiros intelectuais que me acompanharam nessa jornada independente. Quero saudar os meus orientadores na graduação e no mestrado, Alexandre Carrasco e Edson Teles, que foram muito importantes para que eu pudesse realizar as minhas pesquisas. Mesquita Filho foi o chefe do imortal que o sucedeu nessa notória cadeira 28. Luiz Campos, cronista, escreveu no Estadão por 36 anos, a maior parte do tempo, colunas diárias. Minhas deusas, né? Só por isso já merece todos os aplausos. Eu, com uma semanal, sofro toda semana. Foram mais de 7.000 textos no Estadão e muitos livros publicados. Pelos seus dedos escorreram muitas lágrimas e amores, e aproveito aqui seu amor por São Paulo para fazer as homenagens de estilo a essa cidade que tão bem me acolhe. Como já disse, sou uma caiçara de Santos, mas há 6 anos resido na capital e pude entender quando o Campos assim escreve sobre São Paulo. Abre aspas. Não foi amor à primeira vista, porque muito custei a me habituar aos teus modos, e a tua beleza não é dessas que causam deslumbramentos súbitos. No primeiro momento, agrides, e às vezes te torna antipática e fria. No fundo, boa e ingênua criatura, tem encantos e doçuras que só o trato continuado descobre. Vestida de cimento armado, pareces orgulhosa, altiva e desdenhosa. Mas quando, em certas tardes de maio, envolves teu corpo com um gracioso manto de tule azul, e em certas noites de inverno, tiritas encolhida numa capa cinzenta de garoa, ó São Paulo, és tão linda que o mais empedernido coração não tem remédio, senão tombar apaixonado e desejar unir-se a ti em vínculo dissolúvel, no civil e no religioso. Fecha aspas. Sabemos que uma percepção de São Paulo vai variar conforme o lugar de fala. Carolina Maria de Jesus via outra São Paulo, mais brutal que a de Luiz Martins, quando escreveu em seu quarto de despejo, abre aspas, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Fecha aspas. Nessa noite, entre tantas pessoas queridas, relembro Lélia Gonzalez, imortal em nossas mentes e corações, para dizer que o lixo vai falar, e numa boa. Bom, já deu para perceber que essa cadeira tem a marca do Estadão, então peço licença como uma colunista da Folha de São Paulo, não é mesmo? Seguir honrando a tradição da imprensa escrita. Agradeço o Sérgio Dávila pela oportunidade de escrever semanalmente na Folha de São Paulo. Minha primeira coluna para a Folha de São Paulo foi em homenagem a Whitney Houston, uma mulher leonina do 9 como eu. A maior diva pop de todos os tempos, nada contra a Beyoncé. Só não gosto de muita pirotecnia, por favor, fanbase da Beyoncé, não fiquem bravos. Esse vestido que eu uso hoje foi inspirado em um modelo usado por Whitney Houston no Billboard 1991. Eu pedi para a Thalita Verona, estilista de muito talento e da nossa comunidade, Leo Baqueto Chelmenilá, fazer para mim. E ela replicou lindamente. Tamanha a minha admiração por Whitney. Durante a faculdade, eu escondi o meu amor por Whitney Houston. Por isso que, na minha primeira coluna, eu decidi externalizar esse amor. Como eu já disse, eu estudava filosofia na Universidade Federal de São Paulo, e ali só estava autorizado a gostar de cinema francês, música erudita e jazz. Se a gente gostasse de cinema iraniano, aí que a gente ganhava uma medalha de suprassumo da intelectualidade. Amo jazz, blues, MPB e amo Whitney, mas assumir isso naquele círculo me faria perder a carteirinha do Clube dos Auto-Intitulados Eruditos. Num dos trechos da minha coluna, eu escrevi, eu peço licença para reproduzir, eu amo como Whitney Houston dominava o palco sozinha, sem dançarinos, no gogó.
Assisti algumas vezes ao documentário sobre sua vida, chamado Can I Be Me, e refleti muito. Posso ser eu? Deve ter sido doloroso seguir o que todos queriam, empresários, família, militância, e, apesar de ser genial, ser reduzido a viciada. Uma mulher triste, assim começa o documentário. Impossível não pensar na relação, que nos ensina a Grada Quilomba, de quero ter a liberdade humana de ser eu, e o Can I Be Me. Apesar de uma ser a afirmação, a primeira ser a afirmação, e a outra o desejo, a espera eterna pela permissão que nunca vem. Desculpe, Whitney, eles sabem o que fazem e o fazem mesmo assim. Agradeço por The Greatest Love of All. Aliás, ouvir essa música no repeat do meu radinho Linux me livrou de muitas armadilhas. Eu decidi há muito tempo nunca andar na sombra de alguém. Se eu falhei, se eu fui bem-sucedida, pelo menos eu vivi como eu acreditei. Não importa o que possam tirar de mim, eles não podem tirar a minha dignidade, porque o maior amor de todos está acontecendo comigo. Eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim, diz um trecho da música. Parece autoajuda, já me disseram. Para mim, é somente a música que me acompanhou em noites trancadas no quarto, rebobinando a fita e me acolhendo quando ninguém mais o fazia. Amo Whitney e vou defendê-la. Não ligo de perder a carteirinha cult do bar de jazz. Can I Be Me? Whitney também me ensina sobre potência e a importância de não se permitir ser dobrada pelo mundo. Os exemplos tristes também ensinam. Um mundo que nos quer de costas arqueadas e cabeça baixa. No texto Minhas Palavras Estarão Lá, Audre Lorde escreveu, abre aspas, meus críticos sempre quiseram me ver sob determinada luz. As pessoas fazem isso. É mais fácil lidar com uma poeta, certamente com uma mulher negra poeta, quando você a categoriza, a restringe. Assim, ela pode preencher as suas expectativas. No entanto, sempre senti que não poderia ser categorizada. Isso tem sido uma força e uma fraqueza. Fraqueza, porque a independência me custou muito apoio. Contudo, vejam só, também foi força, porque me deu o poder para continuar. Não sei como teria vivido as várias coisas às quais sobrevivi e continuado a produzir se não sentisse que tudo que eu sou é o que me deixa realizada e determina a minha visão de mundo. Fecha aspas. Eu faço das palavras de Lorde as minhas. Não foi e não é fácil ser uma mulher negra, vinda da classe trabalhadora e andar de cabeça erguida. De ser uma mulher independente que não pede licença para existir, que não quer ser fixada nem pelo sistema e nem pela militância. Novamente, retomando os ensinamentos da minha querida amiga Grada Quilomba, eu quero ter a liberdade humana de ser eu. Há um ditado que aprendi com o querido babalorixá Sidney Nogueira. A verdade não tem pressa. Interessante, porque em Cartas para minha avó, eu termino dizendo à minha avó Antônia que eu aprendi a não ter pressa. E esse aprendizado foi fundamental, sobretudo para quem é filha de Oxóssi, o caçador de uma flecha só. A pressa afugenta a presa, faz errar o alvo. Justamente porque Oxóssi tem uma flecha, ele não vai errar. A verdade sempre vem, assim como a caça para a comunidade. Eu volto a ser a menina de 8 anos que lia demoradamente. Eu me afasto das pessoas que apressam Sherazade. Eu não ouço áudios no WhatsApp na velocidade 2. Não me obrigo a responder mensagens na hora, o que muitas vezes faz com que as pessoas me achem arrogante, mas não é verdade. É tão somente a serenidade alcançada em compreender meu próprio tempo. Tenho a sorte de um amor sereno, um companheiro que caminha ao meu lado, Breno Tardelli, filho de Oxaguian, e quem me concede a felicidade da cumplicidade e lealdade. Não temo a verdade e faço parte do time que diz que o rei está nu, mesmo recebendo ataques ou sofrendo cancelamentos. Como a verdade não tem pressa, os canceladores depois se tornarão figuras envergonhadas de sua própria pressa em acusar. Eu entrei na faculdade aos 28 anos, me formei aos 32, defendi a minha dissertação de mestrado aos 35, escrevi o primeiro livro aos 37 e o último aos 40 anos. Os apressados sempre me viram como uma pessoa atrasada. Mas hoje estou aqui recebendo a honra de tomar posse na Academia Paulista de Letras e sendo a acadêmica mais jovem, a caçula, sem ressentimento, Xalita. O tempo é senhor e a serenidade é conquista. Hoje eu tenho serenidade e perdi o medo da plenitude. Muito obrigada.
Que honra deixar de ser o caçula de Djamila. Bem, agora o presidente vai encerrar essa sessão. Havia aqui uma cadeira reservada para a Aline Torres, que não conseguiu chegar no horário, né? Então, mas ela está aqui, representando o prefeito Ricardo Nunes. Aline, muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer também a presença do Alex Atala, que nos ajudou muito quando nós fizemos um trabalho de reinserção das encarceradas. Foi magnífico o seu trabalho na Corregedoria Geral da Justiça. E agradecer também a presença do vereador Eduardo Matarazzo Suplicy. Foi uma noite emocionante e agora a Academia Paulista de Letras pode se orgulhar de ter entre os seus membros, seus integrantes, essa linda, imortal, que é Djamila Ribeiro. Está encerrada a sessão.